Graça e paz, queridos irmãos. Ontem, essa semana, conversando com alguns irmãos, nós entramos em um debate acerca da parábola das 10 virgens. E nesse debate surgiu uma pergunta: aonde estava a noiva? E é sobre essa parábola que eu gostaria de falar, e não necessariamente a respeito da pergunta aonde estava a noiva, mas também dela. Eu vou ler a parábola rapidamente. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saiam-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, essa parábola é uma parábola poderosíssima, como todas as outras parábolas que Jesus contou. Para entender essa parábola, eu precisei entender como funcionava o casamento em Israel. Então eu fui pesquisar. E o casamento em Israel, ele funcionava por etapas. E até hoje, algumas civilizações, algumas sociedades têm moldes parecidos com o de Israel. O noivo ia até o pai da noiva e ali ele fazia um contrato. Olha, eu vou casar com a tua filha, era assinado um contrato. Após assinado esse contrato, o noivo ia preparar o casamento. Ele ia preparar onde eles iam morar, ele ia juntar dinheiro, ele ia trabalhar, ele ia preparar o sustento da família. Basicamente isso, para a gente entender. E a noiva, ela ficava na casa do pai. Só que a partir do momento que era assinado o contrato, ela não sabia a que horas e quando o noivo ia voltar com tudo preparado para buscá-la, para levá-la. Então, a partir da assinatura do contrato, ela tinha que se manter preparada. Ela estava o tempo todo esperando o noivo. Essa noiva, quando fosse sair na rua, ela tinha que sair com um véu especial que determinava que aquela noiva tinha um noivo. Mas também existia uma outra personagem. E qual personagem é essa? As damas de honra, as virgens. E qual que era a função dessas virgens? O noivo, ele poderia chegar a qualquer momento e a noiva estava ali esperando ele chegar. Só que ele poderia chegar à noite e essas damas de honra, elas tinham que iluminar o caminho do noivo para que ele e a noiva se encontrassem. Então elas facilitavam o encontro entre o noivo e a noiva. Quando era anunciada a chegada do noivo, elas tinham que iluminar. E existiam processos na festa do casamento. Então o noivo ia para a casa do pai da noiva para buscá-la e ali tinha uma confraternização. Dali ele levava ela para a festa na casa dele. E é justamente essa hora em que as virgens loucas
As damas de honra louca saem para comprar o azeite e quando elas voltam, elas perdem o momento em que o noivo levou a noiva junto com as outras convidadas, as outras 5 damas de honra que estavam prontas para as bodas. Elas ficaram de fora da festa. Então, essa parábola ela é muito clara. Não precisa... Você pode me dizer assim, mas Carol, ela não cita a noiva. Em nenhum momento Jesus fala da noiva. Porque não precisa. A noiva ela está oculta na história. Jesus está falando para uma sociedade que entende os moldes do casamento. Então, qual que é o foco? O foco não é a noiva. Porque o noivo, ele vem buscar a noiva. Uma coisa é certa, Jesus vem buscar a igreja. O noivo vem buscar a noiva. Então, quem são as virgens? As virgens são as pessoas responsáveis por direcionar a igreja do Senhor a Cristo. São os nossos líderes. Somos nós como liderança no mundo. Somos nós os responsáveis por direcionar a igreja a Cristo. As virgens são pastores, são missionários, são líderes de jovens, são evangelistas, sou eu, você. Pessoas que são responsáveis por iluminar e por apontar o caminho da noiva para o noivo. E como é que faz isso? Mantendo a lamparina acesa. E ela se mantém acesa só com azeite. E não tem como deixar para a última hora. Não tem como dar um jeitinho brasileiro de o noivo tá para chegar, eu vou ali correndo e vou encher de azeite. Nós não sabemos a hora que Jesus vem, mas nós sabemos que ele vem. Então mantenham as vossas lamparinas acesas e sejam prudentes, porque é a nossa responsabilidade iluminar o caminho para que a noiva e o noivo possam se encontrar. Graça e paz, queridos irmãos.